Olá, amedrontados! É a primeira vez que envio esse relato. Só para mostrar que a maldade humana é sem limite e temos que ter medo dos vivos e não dos mortos. O caso que vou relatar aconteceu com a minha tia, irmã da minha mãe, e apesar de ter acontecido muito antes de eu nascer, eu ouvi a história da minha própria tia quando eu era ainda criança. Bem, ela estava de casamento marcado com um homem que acabou se casando com ela. Dia antes do casamento, ela começou a receber os presentes das pessoas que ela havia convidado, ressaltando que naquela época ela morava em sítio praticamente no meio do nada. E as pessoas convidadas iam até a casa dos noivos para entregar o presente. Só que, faltando alguns dias antes do casamento, minha tia começou a sentir forte dor no dente. Os recursos eram escassos na época e meus avós não sabiam mais o que fazer com a minha tia. Meu avô decidiu levá-la ao dentista na cidade mais próxima. Chegando lá, o dentista olhou o dente que estava doendo e ele foi logo dizendo que seria necessário extrair o dente. Naquela época era assim. O dentista anestesiou e extraiu o bendito dente dela. Mas qual foi a surpresa de todos ali quando o dentista foi dar os pontos? Havia um alfinete fechado dentro da gengiva dela. Meu avô, o dentista e minha tia ficaram chocados quando viram aquele alfinete enfincado na gengiva dela. Meus avós procuraram uma benzedeira e levaram a filha, que ainda era de menor, para tentar descobrir como é que aquele alfinete foi parar na gengiva, que acabou perdendo o dente. Foi quando a benzedeira disse para eles que ela tinha ganho um presente de casamento e nesse presente havia um trabalho feito para ela não ser feliz no casamento dela. E ela disse que era uma panela que ela havia ganhado de um dos convidados e que ela pegasse aquela panela e jogasse na água corrente. Ela assim o fez. Mas infelizmente ela nunca foi feliz no casamento. O marido dela era safado. Eles tiveram 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Meu primo se tornou caminhoneiro e aos 50 anos morreu em um acidente na rodovia. A outra minha prima teve câncer no intestino e também veio a falecer com menos de 60 anos. E a minha outra prima se casou com um alcoólatra. Minha querida tia faleceu há uns 10 anos, já idosa, com câncer nos pulmões, porque era fumante. E do marido dela, nunca mais tivemos notícia. Olá, amedrontado, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O meu relato hoje é para alertar a todos que não confiem em absolutamente ninguém. Eu morei em uma casa onde eu era vizinha de uma mulher, que era um verdadeiro demônio. Eu nunca fiz nada de mal para aquela mulher, mas ela me odiava gratuitamente. Ela tinha muita inveja de mim, não sei por quê. Parece que até dos meus filhos ela tinha inveja. As crianças dela vinham brincar na minha porta com os meus filhos. E ela chegava e ficava colocando defeito nos meus filhos, nas roupas, nos brinquedos e por aí vai. Eu não confiava nela, então não deixava meus filhos irem brincar na casa dela, só na frente de casa. Um dia essa mulher teve um surto de bondade e apareceu na minha porta com uma vasilha cheia de sopa, me oferecendo toda sorridente, nem parecia a mesma pessoa. Eu, na hora, sem reação, aceitei e levei a sopa para dentro de casa. Como eu sou muito desconfiada, derramei a sopa dentro do vaso e dei a descarga. Não comi. Passado uns dias, essa mulher ficou pior ainda. Passava por mim com uma cara de ódio. O estranho é que, com o meu marido, ela sempre foi educada, mas me odiava. Eu a ouvia me praguejando lá da casa dela. Ela gritava como uma pessoa louca. Não citava meu nome, mas eu sabia que era para mim, que ela estava falando aquelas coisas. Depois disso, nem os filhos dela vinham mais brincar na minha porta. Passaram-se alguns meses e eu comecei a ficar doente. Sentia fortes dores abdominais. Chegava a rolar na cama de tanta dor. Eu ia a médicos, fazia exames e sempre dava tudo normal.
mas a dor ia ficando cada vez pior. Procurei todo tipo de ajuda e nada. Até que um dia minha cunhada me levou até uma senhora evangélica que orava pelas pessoas. Uma idosa muito amorosa que me recebeu e orou por mim. Quando ela começou a orar, eu comecei a passar mal. Tive tonturas e comecei a vomitar um líquido preto. Depois da oração, me sentaram no sofá e me trouxeram água. Aquela senhora me falou que, enquanto orava por mim, tinha visto uma cova aberta e meu nome na lápide. Ela disse que uma mulher tinha colocado terra de cemitério em uma comida para me matar. Na hora lembrei da sopa. Mas como eu não comi, essa mulher ficou furiosa e que não iria descansar até me destruir. Essa irmã me deu óleo consagrado e falou para eu passar em todas as janelas e portas naquele dia, porque ela viu uma coisa muito ruim e falou: Minha filha, a morte foi mandada para entrar na tua casa hoje à noite e a ordem é para não sair de lá sem levar alguém. Mas você passa o olho nas portas e na janela para esse mal não conseguir entrar. Eu fiquei horrorizada. Fiz tudo o que a irmã mandou. Naquele dia, eu nem consegui dormir. Fiquei em vigília. Eu estava apavorada pelos meus filhos. Quando foi por volta das 3 e pouco da manhã, eu ouvi o barulho de um vento muito forte. Parecia um furacão. Minha casa era de telha e eu ouvia o barulho como se o vento tivesse arrastado coisas, tipo um espedrisco, em cima da telha. De repente, as portas e as janelas começaram a sacudir ao mesmo tempo, como se o vento quisesse arrebentar tudo. Eu entrei em pânico e comecei a orar o Salmo 91. Eu levantava os braços na direção das janelas e das portas e mandava aquilo ir embora. Eu fiquei completamente desesperada. Isso deve ter durado alguns minutos. Eu nem tenho ideia, mas assim do nada acabou. E tudo ficou em absoluto silêncio. Eu não consegui mais dormir. Meu medo era tanto que eu só chorava. Fiquei pedindo a Deus para amanhecer logo. Quando amanheceu, eu ouvi uma movimentação. Na rua, barulho de gente falando e logo chegou uma ambulância. Eu saí para ver o que tinha acontecido e uma outra vizinha me falou que a vizinha que me odiava tinha passado mal e foi encontrada pelo marido caída no chão do banheiro. Chamaram uma ambulância. Eu sei que depois de um longo tempo, os socorristas saíram com ela e a levaram para o hospital. Sei que essa mulher teve um AVC. Mas a história não termina aqui. Depois desse acontecimento, o marido dela encontrou vários buracos na parede que ficava escondido atrás do guarda-roupa deles. Essa parede dava com a parede da minha casa. Nesses buracos havia coisas estranhas, e dentre essas coisas havia um boneco de tecido com o meu nome escrito. Aparentemente de caneta vermelha. Sabe lá se era caneta mesmo, porque eu não vi. Quem me contou foi essa outra vizinha. Graças a Deus eu consegui me mudar de lá e minha saúde melhorou 100%. Nunca mais tive notícia dessa mulher. Não sei nem se ainda está viva. A minha mãe sempre teve mania de limpeza, até mesmo o quintal e a frente do portão de casa ela varre, por não gostar de sujeira. Os cachorros, gatos e até mesmo cavalos vão lá e rasgam o lixo que fica na lixeira dela. Ela fica muito brava com isso. Certo dia, ela colocou o lixo para fora de casa e deixou lá. E mais uma vez rasgaram. No outro dia, ela foi para varrer e viu o lixo todo revirado. Começou a xingar e xingar muito. Palavras bem feias mesmo. Ela limpou e mais tarde deitou para dormir. Quando foi por volta das 3 da madrugada, ela começou a ouvir um barulho de alguém arrastando o que parecia ser um saco pesado. Ela ficou ouvindo isso todos os dias durante um mês, até que em uma noite ela acordou com o mesmo barulho, só que dessa vez na porta do quarto dela. Quando ela olhou, viu um velhinho baixinho com a aparência de um morador de rua. Ele começou a resmungar
e muito com ela, só que ela não entendia o que ele dizia. Depois de um tempo, ele sumiu. Depois disso, nunca mais ela praguejou animais. A aparição do fim de tarde. Uma amiga minha contou uma situação estranha que aconteceu com ela numa vila, em tal lugar. Na época, ela era adolescente e foi passar as férias na casa da tia. Certo final de tarde, ela se sentou num banquinho de madeira na beira da rua, na frente de casa. Na rua quase não havia casas. Enquanto apreciava aquele fim de tarde, viu bem, mas bem longe, uma senhora caminhando lentamente. Até aí tudo normal. Acontece que minha amiga se distraiu por alguns segundos e olhou de volta para a rua. Achou algo estranho. Aquela senhora que vinha bem longe agora já se encontrava muito perto. Égua! Essa mulher vinha lá no fim. Como andou tão rápido? Pensou. Minha amiga virou a cabeça para o outro lado e, quando voltou a olhar de novo, tomou um susto. A senhora já estava pertinho e lhe encarando feio. Meu Deus! Mas como já? Ela anda tão devagar. Arrepios começaram a subir por todo o seu corpo. E o medo tomou seu coração. Ela então, mais uma vez, tirou o olho da senhora por um segundo e, quando olhou de volta, a senhora já estava quase em cima dela. Era uma velha toda descabelada, de aparência horrível, olhos raivosos, parecia que ia pular no seu pescoço. Minha amiga saiu correndo e gritando para dentro de casa. Sua tia foi até a rua e viu que estava deserta. Naquele dia, a coitada ficou com intensa dor de cabeça e muita febre. Sua tia lhe disse que a velha foi uma aparição. Ela havia visto a Matinda Pereira. Ela veio buscar. Em minha casa era frequente ver pessoas passando de um cômodo a outro. No quintal, via pessoas passando na janela e quando ia ver, não tinha nada. Certa vez, eu estava brincando no jardim da minha mãe e encontrei uma corrente dourada enterrada. Lavei e dei para minha mãe. Naquela mesma noite, acordei com gritos, pois minha mãe gritava. Meu pai procurando alguém. Minha mãe arrancou a corrente e jogou pela janela. No dia seguinte, minha mãe disse que acordou com uma mulher muito brava dentro do quarto, que dizia que a corrente era dela. O detalhe é que a corrente que minha mãe jogou pela janela desapareceu, nunca mais foi encontrada. O C de capa. Meu filho era bem pequeno, tinha uns 3 anos. Hoje tem 13. Numa manhã bem ensolarada de domingo, estava eu arrumando as coisas do almoço, em frente a uma janela bem grande e iluminada com a luz do sol. Estou frisando a luz para contar que visagem, assombração, como diz minha avó, não tem hora para aparecer. Meu filho pequeno chorando ao meu lado, pois meu marido saiu e não pôde levá-lo. E eu ignorando o choro dele. De repente, minha visão periférica viu um homem passar atrás de mim. Logo pensei, é apenas minha imaginação. Quando pensei isso, meu filho parou de chorar e olhou para trás. Nessa hora gelei, porque ele também viu. O homem passou pelo corredor atrás de mim e entrou em meu quarto. Era um homem bem moreno, com chapéu marrom, tinha uma capa na costa, parece aqueles capataz de fazenda de escravos, vestido de roupas daquela época. Se fechar meus olhos agora, lembro de cada detalhe dele e de suas vestes. Passou de cabeça baixa, quase morri do coração.